A primeira ida ao ginecologista pode gerar insegurança, mas é um passo fundamental para que meninas e adolescentes conheçam melhor o próprio corpo e cuidem da saúde desde cedo. Para tirar dúvidas, quebrar tabus e orientar famílias e adolescentes, converso hoje com a ginecologista Zuleide Cabral. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para a gente trazer esclarecimentos mesmo sobre esse momento que marca o início do acompanhamento ginecológico para as adolescentes, né? Vamos começar dizendo quando é o momento ideal de marcar essa primeira consulta? Então, Michela, essa pergunta aparece sempre. Então, assim, eu costumo responder assim, o momento ideal é aquele que a adolescente ou a mãe da adolescente sente necessidade. Uma dúvida, algo que elas observam que está acontecendo com a adolescente, ou a mãe tem dificuldade de conversar com a menina de algum assunto na questão ginecológica. Esse eu acredito que seja o momento ideal. Quando não existe isso, a menina, como ela vem sempre sendo acompanhada com o pediatra, ou a pediatra, no caso, o profissional vai encaminhar diante de alguma situação antes da adolescência, ou no início da adolescência, que indique essa consulta. Podemos, assim, dizer que quando a menina menstrua pela primeira vez, quando ela não tem nada antes, nenhuma dúvida, seria um momento ideal. Nessa primeira... porque assim, doutora, a senhora bem colocou pra gente, né? Quando a família tiver alguma dificuldade para falar dessa parte ginecológica, e um assunto que muitas vezes é difícil para as famílias, é falar sobre a vida sexual, sobre o que essa menina precisa observar nesse processo, até por existir um temor de que isso possa estimular a prática, né? O que a senhora diria nesse sentido? Então, quando a menina faz 9 anos, ela entra na adolescência. E eu costumo dizer sempre assim para os pais: o melhor momento de você conversar sobre a questão da sexualidade não é na pré-adolescência ou na adolescência, é desde criança. Você responde as perguntas no nível dela, no grau de conhecimento dela, né? Tem vários estudos que mostram, Michele, que quanto mais esclarecido os adolescentes, mais ocorre o retardo do início da vida sexual. Isso é um ponto. Porque eles estão esclarecidos e, assim, os pais deram acesso. Eu sempre falo, quando o adolescente vem conversar com você, se você tem dificuldade, leve ela para um especialista. Se você tem... Porque, às vezes, o adulto ele não foi também preparado para isso. Então, ele tem muitos mitos, muitos tabus. Então, o adolescente sente isso, né? Eu não vou conversar com isso com a minha mãe, com meu pai, porque eles não vão me esclarecer. Mas conversando, respeitando a sua dificuldade, é a melhor técnica. E quando ocorre essa primeira consulta, o que vai ser observado? Ali já se tem o manejo, por exemplo, de exames que devem ser realizados. Ali vai se colocar um hábito, por exemplo, de visitar constantemente esse profissional. E qual que é o impacto disso para o desenvolvimento dessa menina? Então, vou começar de trás para frente. O impacto é perfeito. Porque a medicina é assim, se você faz o diagnóstico precoce, você intervém mais cedo e você tem um melhor prognóstico. Então, nesta primeira consulta, vai depender da idade da menina. Por exemplo, se ela não menstruou ainda e ela está já com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, desenvolvimento de mama, pelo, de acordo com a idade dela, eu
já sei que está caminhando tudo bem. Por exemplo, se atende uma menina de 14 anos que não menstruou ainda, mas está com o desenvolvimento sexual adequado, o seu exame clínico ginecológico é normal, eu sei que ela está tudo bem. Uhum. Passou os 14, 16 anos com o desenvolvimento sexual presente, não menstruou ainda, eu vou começar a investigar. Então, tudo depende da idade e como esse desenvolvimento dos caracteres sexuais, que é desenvolvimento de mama, pelos, isso que vai ditar qual exame eu vou solicitar, se eu posso esperar, ou se já está no momento oportuno de ser solicitado esses exames. Doutora, a senhora usou para ilustrar para a gente, né, o manejo em consultório, casos de adolescentes que de alguma maneira retardaram essa menstruação. Mas nós temos o inverso também, quando essa menstruação ela aparece de forma precoce. Isso. Quando é que a gente considera precoce? Então, quando a menina inicia o desenvolvimento sexual antes dos 8 anos de idade, eu estou diante de uma puberdade precoce. Agora, quanto mais cedo, mais chance de ser um problema. Uhum. Alguma causa que não seja constitucional. Por quê? Às vezes a menina está próximo de fazer 8 anos, é antes dos 8 anos, mas está bem próximo. Provavelmente é uma puberdade mais cedo do que a maioria, mas na grande totalidade não tem nenhuma doença que justifique isso. É o início da puberdade precoce, mas não secundária a alguma doença. Não é problemática. É chamada de constitucional. Aí você pergunta, a mãe vai falar assim, olha, na minha família as mulheres desenvolvem mais cedo. É diferente você pegar uma menina de 6 anos, 5 anos, com desenvolvimento de mama ou pelo, provavelmente tem algo que precisa ser investigado. Se bem que na grande maioria dos casos, em torno de 98%, a puberdade precoce, mesmo não sendo essa que é próximo dos 8 anos, não tem causa. É como se o relógio da menina despertasse mais cedo. Só que nesses casos, você tem que intervir. Uhum. Naquela que está próximo dos 8 anos, você não vai intervir. Por quê? Mesmo 98% seja não conhecido, se você não frear essa puberdade, essa menina vai ter um comprometimento na sua estatura. Entendi. E doutora, a gente quando pensa nesse suporte profissional, a gente pensa também na proteção dessa adolescente. A gente está falando de gravidez precoce, a gente está falando de ISTs. Qual é a realidade que a senhora vivencia hoje, né? A gente tem uma maior conscientização sobre esses processos e, em consequência, redução dos casos, ou mesmo com as informações disponíveis, ainda se tem um registro alto tanto de infecções como de gestações precoces? Então, a gravidez na adolescência, você pode avaliar, não tem como, você tem que separar nível socioeconômico-cultural, existe uma diferença. A gravidez na adolescência, em adolescentes com nível socioeconômico menor, inferior, ela tem, os números de casos são extremamente maiores do que na menina no nível socioeconômico melhor. E também em relação à região, as regiões, os estados. Quanto menos desenvolvido a região, o estado, mais chance de gravidez na adolescência. E é interessante, Michele, porque assim, existe mais acesso, né? Assim, a consulta médica, existe mais informações. Você vê que hoje as adolescentes
Tem muita informação, mídia, né, celular. Tá na palma da mão, né? Isso. Mas mesmo assim, é aquela questão que isso não vem sendo preparado, né, desde o começo. Porque assim, a menina de nível socioeconômico menor, qual que é o exemplo dela? É a mãe que engravidou na adolescência também, é a mãe que tem mais que 2, 3 filhos. Então, para ela, aquilo é normal. Falta projeto de vida. Uhum. Você pega uma menina, vamos dizer, melhor de nível socioeconômico, que tem mais informações, uma família mais estruturada, ela tem um projeto de vida. Ela quer ser médica, ela quer ser advogada, ela quer ser uma jornalista. Então, ela tem um projeto de vida. Então, ela se cuida mais. Então, assim, a gravidez nessa faixa etária, vamos dizer que é multifatorial. E está longe ainda assim, melhorou em algumas regiões. Por quê? Mais educação, mais ação em saúde. E quanto às infecções, infecções sexualmente então, transmissíveis? Então, vem junto, também, né? Porque se ela inicia a vida sexual mais cedo, sem proteção, se falava muito, né? O pensamento mágico, né? Comigo não vai acontecer, né? Isso existe, mas comigo não. E adulto também tem isso, né? Mas o jovem, ele é mais atrevido, né? Ele pensa no aqui e no agora, no imediato. Doutora, a gente sabe que as meninas e as mulheres acabam tendo uma preocupação maior com o acompanhamento regular, né? Com essa visita ao médico, esse suporte profissional, ao passo que meninos e homens não vivenciam a mesma realidade. A gente sabe que, inclusive, a expectativa de vida dos homens é menor em razão disso. Como que esse comportamento dos meninos afeta o comportamento das meninas, embora elas busquem essa ajuda profissional? Então, assim, o meu conhecimento, a minha prática clínica mostra, assim, voltando no início do nosso papo, né, que é uma questão cultural. A menina não pode... Quem que engravida? A menina ou o menino? Na verdade, a menina, né? Então, assim, os pais também não preparam o menino, porque leva a menina no ginecologista, mas não leva o menino. Então, o menino também recebe menos informação. O menino, quanto mais experiência ele ter, melhor. A menina já não. Hoje mudou muito, né? Assim, ao longo da minha trajetória, você vê essa diferença. Antes, as meninas chegavam no consultório e elas estavam preocupadas com virgindade. Hoje, virgindade nem se fala. Né? Então, é isso. Então, a responsabilidade é mais da menina, porque assim, será que a família também não conversa também com os meninos? Olha, você também tem responsabilidade, a menina não engravida sozinha, né? A menina engravidou, mas ela que não se cuidou, e ele? Então, a gente volta na questão educação, escola, família, é isso. Doutora, quando exames como preventivo passam a ser recomendados, né? Existe uma idade certa para isso? Isso depende dessa menina ter perdido a virgindade ou não? A rotina de exames muda a partir do momento que ela tem uma vida sexual ativa? Sim, porque ela tendo iniciado as relações sexuais, ela tem mais chance, como você falou, de ter infecções ginecológicas, não necessariamente uma IST. Ela precisa cuidar também da contracepção e por aí vai. Mas assim, segundo o Ministério da Saúde, o primeiro exame de prevenção do câncer do colo uterino, o Papa Nicolau, deve ser colhido a partir dos 25 anos de idade. A escola americana não, 21 anos. Mas, por exemplo, isso é para rastreamento do câncer. Então, tudo depende do momento que essa menina chega até nós, na nossa consulta, e o que nós identificamos. Por exemplo, se atendeu uma menina que já teve
vários parceiros que não se protege e apresenta um quadro clínico sugestivo de uma infecção, você vai solicitar exames adequados para a sua hipótese diagnóstica e para o rastreamento do câncer, segundo o Ministério 25. Em algumas situações, nós solicitamos antes. Então, vai depender do caso, né? Caso a caso. Agora, doutora, quando a gente pensa na prevenção à violência, né? Porque procurar ajuda profissional também garante, nessa troca de informações e nessa orientação, que essa menina, adolescente, fique menos exposta à chance de sofrer qualquer tipo de abuso? Então, assim, ela não vai... Eu acho que é muito arriscado eu falar que ela vai ter menos chance. Mas, por exemplo, numa consulta, você, como qualquer profissional da área de saúde, não só o ginecologista, pode identificar na consulta situações que fazem suspeitar que aquela menina já está sofrendo um abuso sexual, vamos chamar de violência, que é o termo mais adequado, né? Quando atendemos meninas menores, naquele momento, porque para a menina para a criança, né? Para a menina, é difícil você passar isso, mas você pode chamar a atenção da mãe. Com quem que ela fica, com quem que ela brinca, quem que cuida dela, como que está o comportamento dela. Então você identifica e orienta. Então certamente você está desenvolvendo ou estimulando a prestar mais atenção, que pode sim proteger essa menina. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já.